Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Uma boa tarde, cara investidor. Eliseu Mônica Júnior, aqui diretamente de Miami. Mais um programa Conexão Esperato. Uma boa tarde a todos. Muitas novidades no dia de hoje, no programa de hoje. Nesses últimos tempos aí, desde outubro, tivemos uma volatilidade muito grande no petróleo, principalmente, no cobre e no minério de ferro, que são as três maiores commodities mais negociadas no mundo, né? Também tivemos nos holofotes questão de a Bolsa Brasileira, que ontem, quarta-feira, ela atingiu o topo histórico novamente, e isso chama atenção. Mercado forte, né? Mercado que reflete, a Bolsa de Valores, ela é conhecida por refletir os próximos, ou tentar verificar os próximos 6 meses, 8 meses que irão acontecer na economia, principalmente. Então a Bolsa de Valores é conhecida por ser um indicador antecedente, e vários indicadores, por exemplo, confiança do consumidor, confiança do empresário, estão vindo em maiores patamares desde 2013 e 2010, né? A confiança do empresariado, do empresário, vindo no maior patamar desde 2010. A gente teve semana passada a divulgação desse indicador, e também são 2 indicadores antecedentes, porque essa questão de confiança do consumidor e do empresário, ela é um indicador antecedente. Isso traz a questão de que, no caso do empresário, ele está disposto, ele está mais confiante no negócio, no empresário, empreendedor, está mais confiante no negócio, e com isso ele começa a investir mais no negócio. Então o negócio cresce, o negócio contrata mais gente e também gera mais lucro, né? Então essa pessoa também, o trabalhador, tem mais renda, gasta no mercado, compra mais do próprio empresário, ou de outros empresários, ou de outros produtos, e aí volta a funcionar a engrenagem da economia, né? E que esse ano já vem funcionando. O PIB aí vai crescer ao redor de 1,5%, ano que vem entre 2,5%, e algumas casas de investimento, algumas researches acreditando em 4%, o que é algo sensacional, né? A gente recuperando, então esses indicadores vindo muito bons, confiança do empresário e confiança do consumidor no caso, perspectiva de gastar mais, de comprar mais coisas. Então isso mexe a economia, faz rodar a economia, né? E a Bolsa de Valores, então, várias empresas aí subindo muito e no topo histórico, então na maior pontuação. O que é o Ibovespa, né? O Ibovespa é uma média de negociação, normalmente 67, 70 ações. Há um critério de liquidez, né? De negociação, de liquidez e de negociação, né? Tem que estar presente em 100% dos pregões. Então cada dia de negociação é conhecido como um pregão, né? E tem que ter um percentual de participação nos últimos 3, 4 meses, cada quadrimestre, né? Cada 4 meses no mercado de ações. Então por isso que é o Ibovespa, é um índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E tivemos então um topo histórico. Isso é muito bom pelo sentido, porque mostra a recuperação da economia, mostra uma perspectiva da economia real crescer, e isso aí traz muito investidor. A gente teve algumas novidades, né, nessa alta aí, nesse topo histórico. Normalmente o investidor estrangeiro, ele tem 47% de peso na negociação da Ibovespa, do índice, né? E dessa vez ele não estava presente, né? Então há um receio, digamos assim, principalmente por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cresceu muito
nos últimos 8 anos, ao contrário do Brasil, né, um emergente. Mas os Estados Unidos cresceu demais e há 8 anos a bolsa dele vem fazendo recorde atrás de recorde, economia muito boa. Tivemos esse ano o Trump cortando impostos, né, de 28% a média que empresas pagam para 21%, né, e isso fez então um ganho também nos lucros, né, das empresas. Estava até pouco tempo atrás também topo histórico, todas as bolsas, né? Bolsa de tecnologia, Nasdaq, né, onde é negociada Facebook, empresa de tecnologia, né? E a própria S&P 500, que são as 500 maiores empresas, né, dos Estados Unidos. Então o investidor estrangeiro com receios, ele não voltou para o Brasil. Quem vem comprando, digamos assim, ações, principalmente o investidor pessoa física e o investidor institucional, por exemplo, bancos, corretoras, vem comprando a Bolsa Brasileira. Por quê? Porque vem acreditando nas reformas, principalmente, que são necessárias, né? E na questão técnica também dos ministros que agora foram colocados, né? Que está começando a sair a equipe econômica. Então, tudo isso traz uma confiança maior para o investidor, que vê perspectiva de diminuição, de corte de custos, que é necessário. A gente vê os números, tem estados aí, inclusive, que estão em dificuldades com 70%, 80% da base de investimentos comprometida. Então é necessário fazer alguns cortes. A gente não tem muita opção, infelizmente, incluindo aí o nosso amado Rio Grande do Sul, que entre 70% e 80% da base de investimento já está comprometida, né, principalmente com folha e previdência. E então, terão que ser feitas algumas medidas que teoricamente não são tão populares, mas que são necessárias nesse curto prazo, porque infelizmente chegou-se a tal ponto e não tem o dinheiro para se investir, então não há como crescer. E eu falo em termos de estado, né, de Rio Grande do Sul. 3 estados estão basicamente comprometidos, digamos assim. Está comprometida a capacidade de investir: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Então, nesses 3 vão ter que ser feitos ajustes. A questão agora que está sendo votada, a questão da cessão onerosa. O que é a cessão onerosa? Lá em 2010 foi leiloada para Petrobras no pré-sal uma estimativa entre 5 a 8 bilhões de barris de petróleo. E então a Petrobras pagou 5, 6 dólares lá atrás para o governo, e depois, posteriormente, foi descoberto que havia mais barris de petróleo nessa área. Então o governo quer receber parte desses barris a mais e tem que, obviamente, já que a Petrobras pagou por aqueles poços de petróleo, também tem um percentual a receber. Teria aí entre a 30% a 40% para receber, e o governo entre 60% a 70%. E a parte positiva agora é que o super-ministro, digamos assim, o Paulo Guedes, ele quer passar para os governos, né, para os governos estaduais, parte dessa receita. Essa receita é estimada entre 90 a 120 bilhões de reais, né, de total desses barris a mais. Seriam aí entre 8 a 15 barris a mais, um valor bem acima do que a Petrobras comprou na época. E para o governo viria aí ao redor entre 60 a 70 bilhões de reais, e o governo federal ele quer passar parte para os governos estaduais, só que, até para auxiliar, né, nessa questão fiscal, seria uma saída para essa questão dos governos estaduais, só que o governo federal quer fazer algumas exigências dos governos estaduais, e algumas seriam até a parte de privatização e enxugamento do Estado, arrumar a casa, né, que infelizmente é impopular, muitos não veem com bons olhos, mas que é necessária, é uma atitude necessária para colocar as contas em dia, né.
Então essa cessão onerosa viriam entre 60 e 70 bilhões para o governo federal, que repassaria parte para os estados, mediante algumas concessões, algumas mudanças nos estados, e aí incluem privatizações. E para a Petrobras viria entre ao redor de 30 a 40 bilhões de reais para a Petrobras. Então, a cessão onerosa que está sendo votada seria uma receita a mais para os governos, né? Governo federal e governos estaduais, mediante algumas concessões, como eu comentei, e também para a própria Petrobras, aí, que melhoraria bastante, né? Diminuiria a dívida. A Petrobras ela vem mostrando uma mudança positiva nos últimos aí ano e meio, né? Arrumou a casa, digamos assim, vem arrumando a casa. Inclusive, semana passada a produção de petróleo aumentou em 8%. Há algumas questões na Petrobras que a gente vê com bons olhos, que seria o quê? Que seria o foco de uma empresa ou de uma pessoa jurídica, pessoa física, focar nas maiores qualidades, né? Então, no caso da Petrobras, focar na produção de petróleo. E algumas coisas, por exemplo, a distribuição de petróleo, não é o core business, não é o principal da empresa. Então, também há uma ideia de enxugamento, de focar no que é melhor, e inclusive pessoas, né, pessoa física, o ideal é esse, né, focar no que você é melhor, não tem como ser bom em todas as áreas, né. Então, mesma coisa a empresa. Então, por causa da Petrobras, é esse o objetivo agora, ou a ideia, o objetivo para mudar, para melhorar, né, ainda mais, já vem melhorando. E contando aí também, caso tenha um tempo hábil da votação da sessão onerosa, que tende a acontecer aí, não é fácil, não vai ser fácil, mas aí tende a acontecer final do ano, início do ano de 2019, né? Quanto ao petróleo, que influencia a própria Petrobras, a gente teve uma volatilidade gigante. O barril do petróleo saiu ao redor dos 74, 75 reais e foi aí para 52 dólares o barril do tipo Brent. O Brasil, ele é um exportador de commodities, né? O que a gente teria que mudar seria agregar mais valor a essas commodities, né? Porque a gente, por exemplo, exporta tonelada de alguns metais para comprar um chip, paga aquela tonelada. Então a gente não agrega mão de obra, isso que deveria fazer mais, e isso vem com o tempo e com uma educação maior, com uma tecnologia maior. Mas o petróleo ele acabou caindo a cotação em questão de mês e meio, desde outubro, e saindo de 75 dólares para 52 dólares. Isso influencia o Brasil, né, que é um exportador de petróleo, está entre os 10 maiores do mundo. E toda essa volatilidade aí mencionam que seriam por causa do presidente americano, que, como aqui está num momento diferente do Brasil, enquanto o Brasil está voltando a crescer, Estados Unidos cresceu demais, como eu comentei no início do programa, e que agora estão sendo retirados estímulos, né, da economia americana, que é necessário, porque a economia, a vida, ela é feita de ciclos, né, de altos e baixos. A economia também, na economia é necessário, quando tu cresce demais, retirar estímulos para não gerar inflação. Então o medo, o receio americano é que gere-se inflação, né? Então uma das bases de cálculo do CPI, o Consumer Price Index, que é a inflação oficial dos Estados Unidos, uma das bases é a energia. Cerca de 30% a 35% do cálculo do composto do índice inflacionário CPI é feito pela energia. Então rola muito no mercado, na economia, como um todo, que o Trump ele estaria conversou principalmente com a Arábia Saudita para produzir mais petróleo, e com isso aí a lei de oferta e demanda, quanto maior a quantidade de um bem no mercado, menor o valor dele. Então, mais produção de petróleo. A Arábia Saudita é um dos maiores produtores, e o próprio Estados Unidos também tornou-se um grande produtor com o xisto, né?
acabaram produzindo mais e com isso uma oferta muito maior, acabou se desvalorizando o produto porque tem mais quantidade no mercado. Então, com isso aí, por que eu comentei de inflação? Como a energia é uma grande parte do composto da inflacionário americano, acabou-se então com a queda do petróleo alta, cerca de 30%, acabou-se fazendo com que caísse a energia, a inflação, digamos assim, americana, e com isso não sendo necessário aumentar os juros da economia para justamente controlar a inflação, né? Aqui eles estão aumentando os juros, retirando estímulos. No Brasil a gente tem a menor taxa de juros da história, 6,5%, né? O que para nós é muito baixa. Só para efeitos de comparação, em 2001 a taxa de juros chegou em 41%. Então hoje 6,5%. Então imagina, para tomar um empréstimo, no mínimo era 41%, né, ao ano. No mínimo, isso é a menor taxa para quem é o melhor dos pagadores, né? E hoje 6,5%, né, que é bem baixo, e isso permite tomar crédito, digamos assim, mais baixo, né? Não no 6,5%, um pouquinho mais, mas se a taxa básica está em 6,5%, o piso está em 6,5%, está mais baixo para tomar empréstimo, para investir. E isso que vem acontecendo, já vem acontecendo essa retomada na economia, como vem mostrando os indicadores de confiança, tanto do empresário, do consumidor. E após um período de tempo, isso tende a refletir na economia real, né, digamos assim. Começam a aparecer os dados. Hoje o desemprego ele vem diminuindo. Isso no Brasil, né, é outro ponto positivo, né. Tivemos uma flexibilização na parte trabalhista, tivemos algumas mudanças esse ano em outros dados, o próprio questão sindical, né? Tudo isso faz diminuir custos, né? E com isso aí sobra mais dinheiro para investimento e para a própria pessoa, cidadão, ele poder escolher onde ele quer investir, ele tem essa liberdade, né? O que fazer com o capital dele. Então, resumindo, mercado de ações recuperando, o brasileiro subindo bem, o nosso clube de investimento subindo aí 27% no ano, depois do ano passado também que subiu muito bem. A gente tem muita honra. Não foi um ano fácil para investimentos, né? A gente teve volatilidade, mas a volatilidade faz parte, digamos, para investimentos moderados, né? Mais agressivos, mas a gente também tem, né, lembrando no mercado, investimento tranquilo, renda fixa, rendendo aí, consegue um pré-fixado ao redor de 10% ao ano, períodos mais longos, né, 10 e pouco por cento, de maneira tranquila, de maneira mais fácil e com garantia, com segurança, né, garantia e segurança do fundo garantidor de crédito. Então, um ano de volatilidade, mas um ano, por exemplo, o Clube de Investimentos rendendo aí 26, 27% no ano, mercado de ações subindo, a Ibovespa subindo esse ano também. E a gente acredita aí para os próximos anos o Brasil, caso não ocorra nenhuma crise externa, né? Porque o mundo hoje ele é todo interligado. O que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Ásia, ele em mais ou menos proporção ele atinge o Brasil dependendo de como a gente estiver, né? Principalmente quanto a controlar os déficits. Mas a gente acredita, eu acredito numa evolução, uma continuidade nesse crescimento. Esse ano tivemos, ano que vem, entre 2,5% e, caso tenha reformas, 4% de crescimento no PIB, o que é bastante para o Brasil, principalmente levado em conta os últimos anos. E com isso, então, o mercado de ações, ele reflete isso aí. Mas lembrando que tem que ter paciência, investimento em ações é para médio e longo prazo, o ideal 3, 5, 10 anos, né? Quanto mais tempo, melhor, pela questão dos juros compostos, né? Poderem trabalhar. E a gente acredita então nisso, nesse crescimento do Brasil, crescimento da Bolsa de Valores brasileira, recuperação da economia, ou seja, vão ser anos positivos, tendem a ser, né? Então vou ficando por aqui. Esses foram meus
pitacos, opinião aqui da economia, mercado financeiro, da Bolsa de Valores brasileira, que atingiu o topo histórico novamente, um momento marcante, né? Que tende aí a nossa bolsa, lembrando, ela não está cara, está barata, ao contrário da bolsa americana que está cara. E a gente tende aí, de uma maneira positiva, evoluir, a economia crescer ano que vem, diminuir o desemprego, economia pronta para crescer com a questão de cortes que foram feitos no passado recente, redução do tamanho das empresas, né, que foi necessária acontecer devido à crise. Então tudo isso preparou para a gente crescer agora e que acredito aí que a gente vai ter bastante alegria nesse ano de 2019. Um grande abraço a todos, um abraço ao Felipe, Ronaldo. Ronaldo está fazendo curso em Porto Alegre, né, cada vez preparando mais, cada vez mais estudando, e quem se prepara, quem foca, quem faz o que gosta e investe fazendo cursos, melhorando, outra coisa, não tem crise que abata quem faz esse tipo de procedimento, quem investe em si, quem acredita, quem vê o futuro com positividade, mas também que se prepara, né, e tende a ficar cada vez melhor. Então, um grande abraço a todos, eu vou ficando por aqui e uma boa tarde.